Passei. Que tá falando eu pra segunda parte da nossa série, né? Da evolução da Walt Disney Pictures Producciones, sei lá o que mais. E hoje estamos para falar aqui de uma das melhores eras de todas, a Era de Prata. Mas, cara, nessa era só tem filme clássico, cara. Já tinha acabado aí a Era da Guerra, né? Com filmes afetados pela Segunda Guerra Mundial. E depois que acabou, né, o pesadelo da Segunda Guerra, eles puderam voltar com histórias clássicas, né? Baseadas em contos de fadas e livros famosos, né? E, sinceramente, é um filme melhor que o outro aqui, cara. Cara. Enfim, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e vamos começar esse vídeo de zoom sobre a Era de Plata. Vai! Bem, a Era da Guerra durou por todo o restante dos anos 40, né, até 49, quando aí eles puderam se reinventar e continuaram com histórias que já tinham sido planejadas antes, mas que só puderam ser realizadas agora nos anos 50. Né? Os 3 primeiros filmes dessa era eram para ser feitos lá nos anos 40 mesmo, mas tiveram que ser adiados por causa da guerra. O primeiro deles, né, foi lançado em 1950 e é o clássico Cinderela. Cara, sinceramente, esse filme foi lançado há quase 74 anos. Mas ainda continua sendo um dos melhores filmes já feitos nessa história dessa vida toda, quase de tudo. Esse filme é igual ao vinho, quanto mais velho, melhor fica. Bem, obviamente esse filme fez bastante sucesso em sua estreia no cinema, não é? Fazendo com que, né, o estúdio voltasse ao seu auge. Aí, né? O filme tem uma protagonista carismática, né, e que bem, é a segunda princesa da Disney, talvez a mais famosa, né? E que ao contrário da Branca de Neve, que era uma princesa completamente inocente, essa aqui às vezes ela lança umas brabas aí que... Posso ajudá-lo? Não, tudo está perdido. Tudo. Mas veja, eu tenho outro. Tem alívios cômicos engraçados, né? Que são os ratos e os pássaros e o gato e todo mundo. Tem o rei e o grão-duque também, cara. Que cara, esses caras são os caras. Tem antagonistas chatas que não a bexiga. São as irmãs adotivas, né? A Drizella e a Anastácia. E uma vilã que dá medo, que, né, é a Senhorita Tremaine. Que é uma pessoa normal, né? Uma vilã sem poderes, sem magia, né? Ela é só uma pessoa normal que dá muito medo mesmo. Não, por favor, não faça isso. Não pode. Solte-me. Enfim, a Era de Prata já começou com Chaves de Ouro, inclusive esse era o filme favorito do Walt Disney, né? E cara, cara, é bom demais. Mas será que continuaria assim pelo resto dessa época? Vamos descobrir. Como eu já disse, Cinderela era o filme favorito do Walt Disney, né, que ele havia feito. Aí pro próximo filme eles adaptaram a história favorita dele, né? Ou seja, a história, né, a história infantil que ele mais gostava. Inspirado no clássico de Lewis Carroll, em 1951 foi lançado Alice no País das Maravilhas. Sua Majestade. Majestade, agora não é uma rainha, é apenas uma velha. Boba, malcriada e uma tirana. Estava dizendo, meu bem. Ou simplesmente que é uma velha, boba, malcriada e tirana. Apesar de hoje em dia esse filme ser considerado um clássico, ele não fez sucesso na época. Pois é, né? O pessoal não gostou muito do filme na época e é o que fez com que ele não vingasse, né, nas bilheterias.
Mas depois, com futuros relançamentos do filme, ele acabou caindo no gosto popular e hoje em dia ele é um dos clássicos do estúdio. E realmente eu até entendo porque que o pessoal não gostou tanto do filme na época, até porque se for comparar com Cinderela, que era o filme anterior, esse aqui é bem fraquinho pra falar bem a verdade. É porque assim, é um filme engraçado, né? Um filme que tem uma aventura eletrizante ali, né? Mas não passa muito disso, né, cara? Não tem um peso dramático assim muito forte, né? Tipo, o máximo de drama que tem no filme é a Alice querendo voltar pra casa, né? Presa no País das Maravilhas, querendo voltar pra casa. E ainda no final do filme mostra que tudo que aconteceu nele foi um sonho, ou seja, né? Mas ainda assim, se você está procurando um filme pra dar risadas e passar uns tempos aí, esse filme é legal. Os personagens são legais, as piadas são boas, enfim. Tem, Mas enfim, isso decepcionou bastante o Walt Disney, né? Que, como eu já disse, a história era a história favorita dele, né? O livro original. Aí ele meio que se decepcionou um pouquinho pelo pessoal não ter gostado do filme, então, né? Deu um problema aí, né? Enfim, depois do fracasso inesperado de Alice no País das Maravilhas, estava na hora de lançar o próximo filme, que também foi baseado em uma história que o Walt Disney gostava bastante, inclusive ele já tinha interpretado o protagonista numa peça de teatro. E essa história, né, que era basicamente uma das mais populares aí no início do século XX, até porque ela foi escrita no início do século XX, né? Em 1953 foi lançado Peter Pan. Já é? Deixa ele. Esqueça, Peter Pan. Tá pronto. Capitão! Oh, meu Deus! A navalha estava afiada demais. Oh, não, capitão. Deve estar aqui por perto. Vamos, seu idiota! Sim, senhor. Oh, já achei, capitão. Nem rachou. Tô falando, cara, só tem clássico aqui. E ainda tem mais, hein? Enfim, ao contrário do filme anterior, Peter Pan foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, né? E é outro filme que até hoje segue sendo, né, um excelente filme. Mesmo também tendo mais de 70 anos de idade, nem parece que ele tem mais de 70 anos de idade, pra falar bem a verdade. Cara, sinceramente, é um filme com personagens clássicos, cara. O Peter Pan, Sininho, o Capitão Gancho, cara. Personagens que caíram aí no gosto popular, né? E é uma história com uma aventura eletrizante pela Terra do Nunca. E como eu já disse, foi muito bem recebido pelo público, né? Fez bastante sucesso e daqui pra frente só viria clássico, cara. Só clássico, só clássico. Então, lembra que eu disse que eram 3 filmes que... Os 3 primeiros filmes dessa era já estão sendo planejados ali desde o início dos anos 40? Então, na verdade, são os 4 primeiros, né? Eu tinha esquecido desse também. Até porque, pela primeira vez, eles fizeram um filme que não foi baseado em um livro. Basicamente, um dos produtores ali, ele teve a ideia de fazer um filme inspirado em sua cachorrinha, né? Que era uma cachorrinha bem cuidada, né? De uma casa chique. Ele teve essa ideia lá no começo dos anos 40 mesmo, né? Mas eles acharam que essa ideia não daria um filme e acabaram engavetando ela, né? Até que ali no começo dos anos 50 eles leram uma revista, né, que contava uma história pequena, né, sobre um cachorro de rua. Aí eles decidiram juntar essa cachorrinha bem cuidada com esse cachorro vira-lata de rua. E em 1955 foi lançado A Dama e o Vagabundo. Jacaré, já tenho uma ideia. Oi, Jaca, daria pra você cortar essa engenhoca pra gente? Com prazer, prazer, prazer. Não, não! Se alguém aqui precisa de focinheira, é ela. Um dos melhores filmes já feitos nessa história toda, cara. Sinceramente. Cara, é um filme sobre cachorros que falam, só que os cachorros eles não se comportam como humanos, eles se comportam como cachorros mesmo, cara. E eles falam que deixa tudo melhor ainda. Você olha a animação desse filme, e não parece que é uma animação, parece que são cachorros de verdade ali, cara. Num filme de 1900 lá vai pedrada. Né? Parece uma história simples, né? Sobre uma cachorrinha que se apaixona por um vira-lata de rua, né? E os dois tem um romance ali, né? Tipo Romeu e Julieta mesmo. Só que tem muito mais, cara. É um filme bem engraçado, cara. Bem legal, né? Tem personagens interessantes.
E uma animação, cara, a animação desse filme, ela foi feita nos anos 50, mas você olha, parece que é dos anos 90 isso, cara, de tão, né, de tão à frente do tempo que ela é. E ele fez bastante sucesso, cara, e a proposta deles, né, era melhorar a animação a cada filme, né, o que custa bastante dinheiro, mas eles iam fazendo, né. Aí nesse negócio de melhorar a animação, eles lançaram um filme que simplesmente tem uma animação linda demais, cara. Cada quadro desse filme parece uma pintura. E não é uma pintura renascentista, tipo, igual os anteriores, né? É uma pintura medieval mesmo, né? Com formatos bem geométricos, né, cara? Tanto nos cenários quanto nos personagens, né? Os personagens desse filme são bem geométricos. E também inspirado em um livro, né? Ali dos anos do século 17, eu acho. É um conto de fadas clássico também, né? Igual a grande maioria dos filmes. E em 1959 foi lançado A Bela Adormecida. Eu posso transformá-la num sapo capenga. Isso é coisa que você nem deve pensar. Quem sabe não pode. A nossa mágica só dá certo para o bem. Só quando lida com o bem, trazendo só a felicidade. Bom, isso me faria feliz. Muita gente não gosta desse filme porque ele é meio enrolado, né? Tem muita enrolação nele e de fato tem muita enrolação no filme, mas essas enrolações são preenchidas com trilhas sonoras, né, de músicas clássicas, né? Aliás, toda a trilha sonora do filme foi inspirada no balé da Bela Adormecida, escrito no século XIX, né? Que conta a história em forma de música, né? E isso foi transportado para o filme também. E cara, essa sinceramente um dos filmes mais bem adaptados, né? Até porque a história original não faz sentido nenhum. E aqui eles conseguiram dar sentido para a história. Tipo, mas a Malévola, ela fala que quando ela fizer 16 anos vai espetar o dedo no fuso de uma roca, não é só destruir todas as rocas. Não, cara, aqui no filme mostra que ela ia amaldiçoar, né, a princesa Aurora e fazer ela espetar o dedo no fuso de uma roca que ela mesma criou. Ou seja, aqui a maldição faz sentido. E enquanto na história original ela dorme por 100 anos, aqui no filme ela dorme só por alguns minutos, né? Então, né? Enfim, como eu já disse, ele tem uma animação bem inovadora e bem geométrica, né? E bem bonita também. Também é um filme que parece que foi feito à frente do tempo, né? Mas como eu já disse, evoluir a animação é sempre caro, né? E esse filme ficou tão caro, mas tão caro que ele nem conseguiu se pagar depois. O pessoal até foi assistindo esse filme, até foi assistir o filme no cinema, né? Foi muita gente assistir, mas comparando com o tanto de dinheiro que foi investido nele, acabou que ele foi um fracasso. O que fez com que futuramente eles tivessem que reduzir os custos de produção dos filmes. E o fracasso de A Bela Adormecida impossibilitou que eles fizessem adaptações de conto de fada por 30 anos. Ou seja, deu um prejuízo bom, hein? Até porque essa era uma das histórias que eles mais apostavam na época, né? Então, fazer o quê? Com o sucesso de Adamo e Vagabundo, eles viram que o pessoal gostava de filmes que mostram animais, né? Animais domésticos que falam, né? E assim eles decidiram adaptar um livro contemporâneo mesmo, um livro lançado ali nos anos 50 mesmo, e transformaram num filme. Daí, em 1961, foi lançado 101 Dálmatas. Loki, senta! Como a gente pode ver, a animação mudou um pouco desde A Bela Adormecida, né? Até porque, como eu já disse, eles tiveram que reduzir o custo da animação. E aqui eles usaram uma técnica chamada xerografia, que fazia animação com o uso de xerox, de uma máquina de xerox. Ou seja, faziam os desenhos e xerocavam ali na máquina, né? E, bem, o que acabava que os rabiscos dos lápis do desenho original ficassem ali no desenho final, né? Dando um aspecto meio rabiscado à animação, né? E eu gosto bastante desse estilo, né? Dá um estilo meio desenho animado para televisão mesmo. E aqui nesse filme, essa técnica de xerografia foi usada tanto para animação quanto para os cenários, né? Sem falar no filme, que é um clássico, obviamente, que tem personagens clássicos, né? Os cachorros, são 101 cachorros no mesmo filme, cara. 101 dálmatas no mesmo filme. 101! Ah, 101? Onde foi que vieram? Pongo, o que você andou fazendo?
Além da vilã Cruella de Vil, Cruella Cruel, né, que se tornou aí uma das melhores vilãs de todas, mais populares de todas. Ganhou até um filme live action que é um dos melhores de todos. Aliás, eu acho que o melhor de todos, pra falar bem a verdade. Enfim, cara, 101 Dálmatas com uma animação simples conseguiu vingar no cinema. Até porque reduzindo o custo da animação, o público, né, seria maior, não é? Até, né? Com menos dinheiro investido, eles ganhariam mais dinheiro de volta, é isso que eu queria dizer. É claro, o pessoal gostou também pela história, né? Por tudo que envolve o filme, cara. Esse filme é um clássico, é bom demais. E essa animação de xerografia ainda seria usada nos próximos filmes por muito tempo. Por quase 30 anos, pra falar bem a verdade. Aí no próximo filme eles fizeram a adaptação de uma adaptação. Existe a clássica lenda do rei Arthur, né? A lenda inglesa do rei Arthur que tirou a espada da pedra e se tornou o rei, né? Aí no início do século XX, ali nos anos 30, né, eles fizeram uma adaptação dessa lenda. Uma adaptação um pouco mais infantil mesmo, né? Onde o Arthur é uma criança, né? E ele tira a espada ali, aí tem o Merlin, o mago Merlin, tem o Arquimedes, que é a coruja, né? E em 63, em 1963, a Disney adaptou essa adaptação. E em 1963 foi lançado A Espada Era Lei. Eu nunca vi uma barba voar. O homem vai voar. Orlando Drummond e suas risadas. É um filme que continuou utilizando a animação da xerografia, só que ao contrário de 101 Dálmatas, aqui ela ficou bem mais ou menos, né? Até porque 101 Dálmatas é um filme que se passa em tempos contemporâneos, né? E esse estilo de animação deu um visual mais sujo pro filme, né? O que não é... Não tô julgando, é até legal esse visual. Mas quando você transporta esse mesmo estilo de animação para um filme que se passa na Idade Média, fica um pouquinho difícil de comprar, né? Mas tirando a animação, a história é boa, né? Não é uma das melhores assim, mas é boa, cara. E é um filme que também fez um certo sucesso na época, apesar de hoje em dia ele não ser tão conhecido quanto os outros. E esse acaba sendo o filme mais desconhecido da Era de Prata. Tem gente que nem sabe que ele existe. Até porque é um filme que o próprio Walt Disney não trabalhou tanto nele, né? Até porque ele estava ocupado aí, né, com os parques da Disney, né, que ele estava construindo. E ele também estava meio doente, né, porque ele fumava bastante, aí deu uns problemas aí, né? E ele acabou não se envolvendo tanto na produção do filme, né? Deixando tudo a cargo do diretor Wolfgang Reitherman. Da Walt Disney, né, vendo que a última produção que ele não tinha se envolvido tanto, não tinha agradado boa parte do público, né, ele decidiu se envolver, entrar de cabeça na próxima animação, né, que assim como ele fez lá com o primeiro filme, lá em Branca de Neve e Sete Anões, ele mesmo deu a ideia pro filme e ele mesmo encenou a história ali na frente dos animadores para que eles pudessem ter uma noção, né. Daí, em 1967 foi lançado Mowgli, o Menino Lobo. E eu conduzirei o outro pelotão para o flanco esquerdo. Certo? Muito bem. Companhia! Ordinário! Marcha! Esse foi o primeiro filme completo, né? O primeiro longa-metragem que se passa fora do eixo Estados Unidos e Europa, né? É um filme que se passa numa floresta indiana e que traz vários animais locais, né? Que existem por ali. Tirando o orangotango, que eles só inventaram que existe por ali mesmo, mas enfim. Sobre a animação do filme, ele usa animação de xerografia, mas os cenários são feitos em aquarela, igual os primeiros filmes mesmo. O que a gente faz é que a gente nem perceba a animação de xerografia dos personagens. Bem, o Walt Disney ele participou ativamente da produção desse filme, né, até o dia 15 de dezembro de 1966, onde o Walt Disney morria de câncer no pulmão. Até porque, como eu já disse, ele fumava muito, ele já estava meio doente ali nos anos 60. E fazer o que, né? No dia 15 de dezembro de 66, antes do filme ser lançado, ele já tinha morrido. E o que fez com que o filme que seria lançado em 66 fosse adiado para 67. E bem, o filme foi um enorme sucesso, né? Mas ele foi marcado como o último filme produzido pelo Walt Disney. Sendo que ele próprio nem chegou a vê-lo sendo lançado no cinema, nem chegou a ver o resultado pronto do filme. Infelizmente, né? Acontece.
E Mowgli Menino Lobo também marcou o fim da Era de Prata, dando início com o próximo filme, A Era de Bronze, onde nenhum dos filmes tem envolvimento algum do Walt Disney. E, cara, sim, A Espada da Lei, que ele já tinha trabalhado pouco, o filme não agradou uma parte não agradou uma parte do público. Imagina agora que ele não existia mais, né? Por isso, né, a Era de Bronze também ficou conhecida como a Era das Trevas. Onde tivemos vários filmes que são bem esquecidos hoje em dia, né? Apesar de alguns fazendo um pouquinho mais de sucesso. Assim, a grande maioria, para não dizer quase todos, são bem esquecidos hoje em dia. Enfim, aguardem até o próximo vídeo, onde iremos falar sobre a Era de Bronze. Então, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo. Eu vou voar. Ui!